Por que haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá? Mateus 24, 21. Adentramos um território de mistérios proféticos, onde a grande tribulação se ergue como uma sombra sobre a humanidade. Nosso entendimento é desafiado, nossas mentes inquiridas pela complexidade desse período escatológico. Mas como os profetas do passado, ansiamos por desvendar esses enigmas e discernir os sinais dos tempos. A grande tribulação é descrita como um período de angústia e aflição sem precedentes na história da humanidade. É um tempo de teste e purificação, onde a fé dos crentes será posta à prova e os propósitos de Deus se manifestarão de maneiras extraordinárias. Nesse cenário de desespero e caos, surge a oportunidade para uma renovação espiritual profunda e um despertar da verdadeira devoção a Deus. Um dos eventos mais intrigantes da grande tribulação é o surgimento do Anticristo, uma figura misteriosa que busca enganar e seduzir as nações. Sua ascensão ao poder marca o início de um período de opressão e perseguição contra os seguidores de Cristo. É um tempo de escolha entre a lealdade a Deus ou a submissão ao regime tirânico do Anticristo. Durante a grande tribulação, as profecias bíblicas se desenrolam diante de nossos olhos, cumprindo-se de maneira impressionante. Desde as pragas e catástrofes naturais até os eventos sobrenaturais e juízos divinos, cada acontecimento revela a soberania de Deus sobre o curso da história e a iminência da consumação de seu plano redentor para a humanidade. Em meio ao caos e à devastação da grande tribulação, os crentes encontram refúgio na presença protetora de Deus. Ele é nossa rocha e fortaleza, um socorro bem presente na hora da angústia. É durante esse tempo de provação que experimentamos o consolo e a força que vem da comunhão íntima com o Pai Celestial. Apesar da escuridão da grande tribulação, há uma luz brilhante de esperança que atravessa as trevas. É a esperança da redenção final, quando Jesus retornará em glória para estabelecer seu reino eterno e restaurar toda a criação. Nesse momento glorioso, as lágrimas serão enxugadas, e a dor será substituída pela alegria daqueles que aguardaram com fé a vinda do seu Salvador. Diante da iminência da grande tribulação, somos chamados a estar vigilantes e preparados espiritualmente. Devemos cultivar uma fé inabalável em Deus, fortalecer nossos laços de comunhão com Ele e viver vidas santas e piedosas, prontas para enfrentar os desafios que estão por vir. É através da preparação espiritual que encontramos segurança e confiança, sabendo que estamos nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Em meio à turbulência da grande tribulação, somos desafiados a manter viva a chama da esperança em nossos corações. É essa esperança que nos sustenta nos momentos de provação e nos capacita a enfrentar as dificuldades com coragem e determinação. Que possamos fixar nossos olhos no futuro glorioso que nos aguarda em Cristo, confiantes de que Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Nas páginas das Escrituras, encontramos promessas reconfortantes da proteção divina mesmo durante os tempos mais difíceis. O Salmo 91 versículos 1 e 2 nos lembra: daquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Essas palavras nos asseguram que, mesmo na grande tribulação, podemos confiar na proteção amorosa de Deus sobre nós. Durante a grande tribulação, muitos serão chamados a testemunhar sua fé em Cristo até mesmo diante da perseguição e da morte. No entanto, a Bíblia nos assegura que aqueles que permanecerem fiéis até o fim receberão a coroa da vida. Como está escrito em Apocalipse capítulo 2 versículo 10: Sou ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A grande tribulação também será um tempo de chamado ao arrependimento e retorno a Deus. Conforme lemos em Apocalipse capítulo 9 versículos 20 a 21: E os outros homens, que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem os demônios, e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Apesar das trevas e do caos da grande tribulação, temos a certeza da vitória final de Cristo sobre o mal e sobre o inimigo.
Como está escrito em Apocalipse capítulo 17 versículo 14: estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, e eleitos, e fiéis. Finalmente, a grande tribulação nos lembra da promessa da nova terra, onde não haverá mais dor, pranto ou morte. Conforme Apocalipse 21 versículo 4 nos revela, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Essa é a esperança que nos sustenta durante os tempos difíceis, a certeza de que um dia estaremos para sempre com o Senhor em um lugar de paz e alegria eternas. Enquanto a grande tribulação assola o mundo com sua intensidade, há uma transformação ocorrendo nos corações daqueles que permanecem fiéis a Deus. Mesmo em meio ao caos e à adversidade, o Espírito Santo opera poderosamente, trazendo consolo, força e convicção aos corações dos crentes. É um tempo de profundo amadurecimento espiritual e comunhão íntima com Deus. A batalha espiritual atinge um novo nível de intensidade. Forças espirituais malignas se levantam para combater o povo de Deus, buscando semear o medo, a dúvida e a desesperança. No entanto, os crentes são revestidos com a armadura de Deus, equipados para resistir aos ataques do inimigo e permanecer firmes na fé. Em meio à pressão e à perseguição da grande tribulação, os crentes são chamados a resistir com firmeza ao mal e a permanecerem fiéis ao Senhor. É um tempo de escolha entre a verdade e a mentira, entre a fidelidade a Deus e a apostasia. Aqueles que permanecerem firmes até o fim serão recompensados com a coroa da vida e a glória eterna ao lado de Cristo. Enquanto a grande tribulação se desenrola, os crentes mantêm viva a esperança da redenção completa que virá com o retorno glorioso de Cristo. Eles aguardam com expectativa o dia em que Ele estabelecerá seu reino de justiça e paz, restaurando todas as coisas e fazendo novas todas as coisas. É essa esperança da redenção final que os sustenta e os fortalece em meio às provações e tribulações da vida. Os crentes são chamados a uma vida de oração fervorosa e vigilância espiritual. Eles reconhecem a importância de permanecerem alertas e atentos aos sinais dos tempos, buscando a orientação e o poder de Deus para enfrentarem os desafios que estão por vir. É através da oração e da vigilância que encontram força e proteção em meio às tempestades da vida. A perseguição aos seguidores de Cristo atinge seu ápice. Aqueles que se recusam a renunciar sua fé enfrentam ameaças, prisões e até mesmo a morte por causa do nome de Jesus. No entanto, sua coragem e firmeza no Senhor inspiram outros e testemunham ao mundo sobre o poder transformador do Evangelho. Nesse período de tribulação, Deus manifesta seus juízos sobre a terra, punindo o pecado e a injustiça. As pragas, as catástrofes naturais e os juízos sobrenaturais revelam a santidade e o poder de Deus, chamando a humanidade ao arrependimento e à volta para Ele. É um lembrete solene da soberania divina sobre toda a criação. O Evangelho continua sendo proclamado aos confins da terra. Os crentes, mesmo em meio à perseguição, encontram maneiras criativas e corajosas de compartilhar a mensagem de salvação em Cristo. É um testemunho poderoso do amor e da graça de Deus em meio à escuridão. No centro da grande tribulação está a esperança da vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Os crentes aguardam com expectativa o dia em que Ele retornará para resgatá-los e estabelecer seu reino de paz e justiça. É essa esperança que os sustenta e os fortalece em meio às provações e tribulações deste mundo. Os salvos celebram a vitória eterna conquistada por Cristo sobre o pecado, a morte e o maligno. É um momento de exultação e alegria, onde se entoa um hino de louvor ao Cordeiro que foi morto e ressuscitou para nos dar vida eterna. Todos os que foram lavados no sangue do Cordeiro se unem em uma sinfonia celestial de gratidão e adoração. Contemplamos maravilhados o plano de redenção de Deus completamente cumprido em Cristo. Cada detalhe se encaixa perfeitamente, revelando a infinita sabedoria e amor de Deus. Não há mais dúvidas, apenas a certeza de que fomos resgatados e restaurados por meio do sacrifício precioso de Jesus na cruz. Desfrutamos da comunhão perfeita com todos os santos que nos precederam na fé. Não há mais separação ou distância entre nós, pois todos fazemos parte da família de Deus. Unidos em Cristo, compartilhamos histórias, experiências e louvores, celebrando juntos a bondade e fidelidade de nosso Senhor. Testemunhamos o reinado absoluto de Cristo sobre toda a criação. Ele governa com justiça e amor, estabelecendo seu reino de paz e harmonia.
Todos os joelhos se dobram diante dele, e toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Experimentamos a plenitude da alegria que vem da presença constante de Deus. É um estado de felicidade perfeita e duradoura, onde não há mais espaço para tristeza, dor ou preocupação. Cada momento é preenchido com a alegria incomparável de estar na presença do nosso amado Pai Celestial. Somos inundados por uma gratidão eterna pelo amor e misericórdia de Deus. Cada respiração é uma oportunidade de expressar nossa gratidão por tudo o que Ele fez por nós. Somos constantemente lembrados de sua bondade e fidelidade, e nosso coração transborda de alegria e louvor a Ele. Experimentamos o amor incondicional de Deus de maneira mais profunda e completa do que jamais imaginamos. É um amor que transcende toda a compreensão humana, envolvendo-nos em seu calor e ternura. Somos totalmente amados e aceitos por quem somos, e isso nos enche de uma paz indescritível e uma alegria que nunca acaba. Desfrutamos da plenitude da vida na presença de Deus. É um lugar onde não há mais separação entre o Criador e sua criação, mas sim uma comunhão íntima e eterna. Estar na presença de Deus é a maior alegria e realização que podemos imaginar, e é para isso que fomos criados, para desfrutar da sua presença e glorificá-lo para sempre. À medida que chega ao seu fim, os crentes celebram a vitória final em Cristo. Ele triunfa sobre o mal, destrói o anticristo e estabelece seu domínio eterno sobre toda a terra. Os salvos são reunidos com ele para desfrutar da plenitude da vida eterna na presença de Deus. É o cumprimento das promessas divinas e o início de uma nova era de glória e alegria. Com o fim da grande tribulação, a criação é restaurada à sua perfeição original. As lágrimas são enxugadas, o sofrimento é eliminado e toda dor é substituída por alegria. A terra, que antes estava sujeita à maldição do pecado, é transformada em um paraíso onde reina a justiça e a paz. Os salvos celebram a eternidade na presença de Deus, desfrutando da comunhão plena com Ele e uns com os outros. Não há mais separação, medo ou tristeza, apenas alegria indizível e glória sem fim. É o cumprimento da promessa de Deus de que os que o amam herdarão a vida eterna. No trono celestial, os redimidos se prostram diante do Cordeiro, adorando-o com louvor e gratidão. Eles reconhecem o sacrifício supremo de Cristo na cruz e o seu poderoso triunfo sobre o pecado e a morte. É uma adoração que ressoa por toda a eternidade, revelando a grandeza e a majestade do nosso Senhor e Salvador. Todas as promessas de Deus são cumpridas na eternidade, pois Ele é fiel para realizar tudo o que prometeu. Os salvos desfrutam da plenitude da vida em Cristo, vivendo em perfeita harmonia com o seu plano perfeito. É um tempo de alegria sem fim, onde não há mais dor, tristeza ou morte. No centro de tudo, está o amor eterno de Deus que nos sustenta e nos envolve por toda a eternidade. Seu amor é inabalável, inextinguível e incomparável, e nos envolve com uma graça que nunca falha. É um amor que nos acompanha por toda a eternidade, enchendo-nos de alegria e gratidão por tudo o que Ele fez por nós. Na eternidade, os redimidos desfrutam de uma comunhão perfeita uns com os outros. Não há mais divisões, rivalidades ou desentendimentos, apenas amor e unidade em Cristo. Eles compartilham experiências, louvam juntos e celebram a grandeza do seu Deus, formando uma família celestial que perdura para sempre. Na nova terra, os salvos têm a oportunidade de explorar as maravilhas da criação de Deus em toda a sua plenitude. Eles caminham por jardins exuberantes, nadam em rios cristalinos e contemplam a beleza incomparável da natureza restaurada. Cada descoberta revela a sabedoria e o poder do Criador, enchendo os corações dos redimidos de admiração e gratidão. Na eternidade, os salvos têm a oportunidade de cultivar e expressar sua criatividade e talento de maneiras que glorificam a Deus. Eles cantam, dançam, pintam, escrevem e criam em perfeita harmonia com o Espírito Santo, trazendo beleza e glória ao seu nome. Cada obra de arte é uma expressão do amor e da adoração dos redimidos pelo seu Criador. Na presença de Deus, o louvor ressoa por toda a eternidade, enchendo o céu com uma sinfonia de adoração e exaltação. Os salvos levantam suas vozes em uníssono, cantando hinos de gratidão e louvor ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É uma celebração contínua da grandeza e bondade de Deus, que ecoa para sempre nos corredores da eternidade. No centro de toda a experiência na eternidade está a alegria da intimidade com Deus.
Os redimidos desfrutam de uma comunhão profunda e pessoal com o seu Criador, conhecendo-o mais plenamente e experimentando o seu amor de maneiras que ultrapassam todo entendimento. É uma alegria que transborda e permeia cada aspecto da vida dos salvos na eternidade. Um dos momentos mais gloriosos da eternidade é o banquete das bodas do Cordeiro, onde os salvos são convidados a participar da festa celestial em honra a Cristo. É um momento de alegria indizível, onde os redimidos se reúnem ao redor da mesa do Senhor para celebrar a união eterna com o seu amado. Cada bocado de comida e cada gole de vinho são símbolos da comunhão íntima que desfrutam com Cristo e uns com os outros. Na eternidade, os redimidos têm a oportunidade de explorar os mistérios de Deus em toda a sua plenitude. Eles mergulham nas profundezas do seu amor, sabedoria e poder, descobrindo verdades e revelações que antes eram desconhecidas. Cada nova descoberta revela mais da glória e majestade do seu Criador, enchendo os corações dos salvos de reverência e adoração. Na presença de Deus, os redimidos têm a alegria de se reunir com entes queridos que partiram antes deles. Eles abraçam, riem e compartilham histórias de suas jornadas terrenas, celebrando a bondade e fidelidade de Deus que os trouxe juntos novamente. É um momento de profunda gratidão e alegria, onde as lágrimas são enxugadas e os corações transbordam de amor e gratidão. Na eternidade, a adoração a Deus nunca cessa. Os redimidos dedicam suas vidas inteiramente ao louvor e exaltação do seu Criador, testemunhando da sua grandeza e glória por toda a eternidade. Cada momento é uma oportunidade de se render diante do trono do Altíssimo, proclamando a majestade e poder daquele que os resgatou e os trouxe para a sua presença. No centro de toda a experiência na eternidade está a beleza incomparável da Nova Jerusalém, a cidade santa preparada por Deus para os seus filhos. Suas ruas de ouro puro, portões de pérolas e fundações adornadas com pedras preciosas refletem a glória e majestade do seu Criador. É um lugar de perfeita beleza e harmonia, onde os salvos desfrutam da presença de Deus em toda a sua plenitude. Neste cenário de esplendor celestial, vemos o cumprimento da promessa de Deus ao seu povo. Como está escrito em Apocalipse 21 versículo 3: E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. É um momento de júbilo e regozijo, quando finalmente nos encontramos face a face com o nosso Criador, desfrutando da comunhão perfeita que Ele sempre desejou ter conosco. Os salvos têm o privilégio incomparável de habitar na presença plena e imediata de Deus. Como está escrito em Apocalipse 22 versículo 4: E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. É um momento de intimidade e comunhão indescritíveis, onde nos deleitamos na presença do nosso Senhor e desfrutamos da plenitude da vida em sua companhia. No cenário da eternidade, experimentamos a plenitude da redenção que Cristo conquistou para nós na cruz. Como está escrito em Apocalipse 21 versículo 5: E aquele que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. É um momento de alegria indizível, quando todas as coisas são restauradas e renovadas em Cristo, e desfrutamos da plenitude da vida em sua presença. Somos envolvidos pela glória incomparável de Deus, que brilha em toda a sua plenitude e majestade. Como está escrito em Apocalipse 21 versículo 23: E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. É um momento de reverência e adoração, quando nos prostramos diante do trono do Altíssimo, reconhecendo a grandeza e a majestade daquele que nos resgatou e nos trouxe para a sua presença. À medida que contemplamos os mistérios da grande tribulação, somos lembrados das palavras de Jesus em João capítulo 16 versículo 33: Tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Que essa promessa nos fortaleça e console em meio às provações que enfrentamos, pois sabemos que, em Cristo, há esperança e vitória sobre todas as tribulações que possam surgir. Que possamos, portanto, permanecer firmes na fé, confiantes na soberania e no cuidado do nosso Senhor, mesmo diante dos desafios mais sombrios que a vida possa nos apresentar. Gostou da nossa reflexão de hoje? Não esqueça de se inscrever e deixar o seu like para mais.